Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está me assistindo. Sejam todos muito bem-vindos a esse novo episódio do curso de Bioexatas, tá? Nesse episódio, pessoal, vamos passar aqui para nossa tela. Vamos selecionar aqui o apontador. Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Professor André e estou montando esse curso de Bioexatas para vocês que querem prestar um vestibular, querem prestar um concurso ou que gostam aí de biologia e junto com biologia, química, física e outras matérias também, tá? Então esse curso é para vocês. Bom, pessoal, na aula passada, né, no encontro passado, o que nós vimos? Nós vimos a ideia de matéria, massa, densidade, concentração, peso, a relação de peso e massa e também a relação de matéria e massa. Só fazendo assim um apanhado geral, né, só para a gente recordar o conteúdo da aula anterior, nós vimos que matéria, o que seria matéria? Matéria é tudo que ocupa espaço, tudo que possui massa e ocupa um determinado lugar no espaço, tá? E massa nós definimos na última aula como um conjunto de matéria, né? É algo que possui matéria. Então, se eu tenho matéria, por definição, eu tenho massa. Depois nós vimos a ideia de densidade. Densidade que nós vimos, pessoal, é basicamente ali o a quantidade de matéria que você tem por um determinado volume que ela está. Nós vimos também que também pode ser dado por área, tá joia? Mas que não está errado. Mas, dentro aqui do nosso curso, densidade nós sempre iremos trabalhar com volume, tá bom? Então, só para não confundir muito. E depois de densidade, nós vimos a ideia de concentração, que é similar aí à ideia de densidade. Lembrando que concentração é uma relação que eu tenho do soluto com o solvente. Soluto sempre será o que será dissolvido e o solvente é o que irá dissolver. Então eu tenho o soluto, como por exemplo o sal, e o solvente a água. Um dos exemplos que eu dei também foi o achocolatado com o leite. O achocolatado é o meu soluto e o leite é o meu solvente. Lembrando que os dois já são uma mistura por definição. Tanto o achocolatado é uma mistura, quanto o leite é outra mistura. Mas, se eu estou trabalhando com os dois de forma isoladas, e eu coloco o meu achocolatado no meu leite, eu tenho ali que o achocolatado é o meu soluto e o leite é o meu solvente. Depois nós vimos a ideia do peso, que nada mais é que a quantidade de massa que eu tenho multiplicado pela ação da gravidade, tá? Então, se eu tenho um determinado peso e estou sob influência de uma gravidade, eu vou ter mais peso. Se eu tenho uma quantidade de massa e estou sob uma determinada influência gravitacional, eu poderei ter mais peso ou menos peso, como nós vimos aí na aula anterior. E depois nós vimos a relação de massa com peso, que é isso que eu falei. Então, se eu tenho muita massa e muita massa e estou em uma determinada relação gravitacional, meu peso vai aumentar ou diminuir. Lembrando que a minha massa nunca é alterada, exceto se eu perdi massa. Se eu perdi essa massa, tudo bem, ela é alterada, mas ela não é alterada por exemplo, pela ação da gravidade. E por fim, depois nós vimos aqui a relação de matéria e massa, né? Essa relação aqui que nós vimos, nós chegamos no finalzinho aonde nós fizemos aquele experimento mental que se eu pegasse alguma coisa, o exemplo dado foi o fósforo, o elemento fósforo, e que se eu dividisse esse elemento é, até não conseguir mais, o que eu teria, né? Eu iria ver a matéria, por exemplo, né? Eu ia ver o que a massa é feita, né? Qual a constituição da massa. Não, a gente viu que a gente chegaria no elemento químico que caracteriza o, o fósforo, que seria o átomo de fósforo. E hoje, pessoal, nós vamos partir justamente daqui. Então, nós vamos começar
estudando os átomos. Se você já não é inscrito aqui no canal, por favor, deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. Olha só, eu já estou virando youtuber. Para o vídeo da aula do nosso encontro anterior, eu vou tentar, é a primeira vez que eu faço isso, deixar um card aqui, né? Deve ficar mais ou menos por aqui, se essa câmera não tá louca, um card sobre esse vídeo anterior, tá? Porque se você perdeu, assiste lá, que te dar embasamento para seguir no curso. Bom, pessoal, vamos lá. Então, qual é a pergunta que nós vamos fazer para essa aula? Qual é a unidade fundamental dos elementos químicos? E a resposta que nós temos para essa são os átomos. A área da ciência que estuda os átomos é a própria atomística, que é a área na química e na física também, tá? Assim, na física também, que estuda os átomos. E não só os átomos, também as características atômicas e tudo mais. A pergunta que nós temos agora é: o que são os átomos? Vamos entender os átomos como sendo a menor partícula que compõe, forma a matéria e também confere suas características, tá bom? Então, o que significa necessariamente isso? Se eu, independente da matéria que eu pegue, as características que ela terá será dada pelos átomos. Então, vamos primeiro ver uma coisa. Todos os elementos químicos, sem exceção, são feitos por átomos. Então, se eu pegar, por exemplo, o elemento químico chumbo, as características do elemento chumbo que nós conhecemos são dadas pelos átomos. Se eu pegar o elemento químico ferro, as características que nós conhecemos do elemento ferro são dadas pelos átomos de ferro. Se eu pegar o elemento químico cloro, as características que nós conhecemos do elemento químico cloro são dadas por seus átomos. E isso significa que os átomos darão as características que nós conhecemos dos elementos químicos. Então, podemos até falar que os elementos químicos são os elementos químicos, vão possuir aquelas características e tudo mais devido aos seus átomos. Eles só não são a menor partícula que vai formar ali o elemento químico, mas também vai propiciar todas as suas características. Tá bom? Beleza, pessoal. E beleza. E o que são os elementos químicos? Nós falamos aí que os átomos vão formar os elementos químicos, mas o que são, né, os elementos químicos? Podemos entender os elementos químicos como sendo um conjunto de átomos que possuem o mesmo número de prótons. Galera, fixa isso. Por quê? Porque eu tô dando para vocês um padrão. Todo elemento químico ele será feito por um conjunto de átomos que vão possuir o mesmo número de prótons. E daqui a pouquinho nós vamos ver o que são esses prótons. Mas entendam que os prótons serão uma partícula que aí eu vou chamar de subatômica, menor que o átomo, que forma o átomo, que caracteriza o elemento químico, não caracteriza não, que vai dar aquele elemento químico. Então, se eu tenho um átomo com com um próton, eu tenho um elemento químico. Então, se eu tenho um átomo com 2 prótons, eu vou ter um outro elemento químico. Se eu tenho um átomo com 3 prótons, eu vou ter um outro elemento químico e assim sucessivamente. Então, dado um átomo, eu olho para ele quantos prótons ele tem. Dependendo do número de prótons, eu sei qual elemento químico ele é. Então, por exemplo, ó, se eu tenho 13 prótons, eu sei que eu tenho o alumínio. Se eu tenho um átomo com 25 prótons, eu sei que eu tenho manganês. Se eu tenho um átomo com 6 prótons, eu tenho carbono. Se eu tenho um átomo com 8 prótons, eu tenho o oxigênio.
Se eu tenho um átomo com um próton, eu tenho o hidrogênio. Se eu tenho um átomo com 12 prótons, eu tenho o magnésio. Então, eu sei que com um determinado número de prótons, eu vou ter um elemento químico. Eu posso determinar aqui como um elemento químico vai ser representado, o elemento químico será representado pelo conjunto de átomos que possuem o mesmo número de prótons. Tá joia? Professor, o que são o número de prótons? Veremos mais para frente. Não tão distante, mas veremos mais para frente, tá? Então não se preocupe, vamos só entender isso, que o elemento químico ele vai sempre ser dado por um conjunto de átomos que irá possuir o mesmo número de prótons, tá? E o próton é uma partícula subatômica. E esses elementos químicos vão possuir características químicas específicas. Exemplo: ouro, carbono, ferro, chumbo, tá? Todos o ouro vai possuir aí, por exemplo, todos os átomos de ouro possuem o mesmo número de prótons. Todos os átomos de carbono possuem o mesmo número de prótons. Todos os átomos de ferro possuem o mesmo número de prótons, tá? E assim sucessivamente. Eu sei que os elementos químicos são formados por átomos. Eu sei que todos os elementos químicos, por exemplo, se eu pego um elemento químico, ferro, ouro, cada elemento químico vai ser formado por um átomo que possui o mesmo número de prótons. Beleza, mas qual é a estrutura? Qual é a forma? E qual é a composição de um átomo? Como que um átomo ele é feito? Se eu conseguisse assim olhar para um átomo, mais ou menos o que eu veria nesse átomo? Então é isso que nós vamos ver agora. Então, uma coisa que é importante: todo conhecimento que nós temos dos átomos, e qualquer, ele é dado por pesquisa científica, né? Então eu tenho que todo conhecimento que eu tenho a respeito do átomo está melhorando no decorrer dos anos. Então, quanto mais avança a ciência, né? Quanto mais longe vai a ciência, melhor eu tenho conhecimento sobre os átomos. Por quê? Porque todo esse conhecimento ele é baseado por experimentação científica. Então, aí esses experimentos demandam um certo tempo e também demandam muito do conhecimentos anteriores. Então, eu tenho que gerar um conhecimento para que esse conhecimento, uma vez consolidado, possa dar um gatilho por um experimento futuro. E é assim que a ciência anda, tá? Bom, tendo isso em mente, nós temos que em 1808, há muitos anos atrás, John Dalton propôs que o átomo era uma esfera maciça, homogênea, indivisível e indestrutível. Bom, como ele chegou nisso? Isso que é uma coisa interessante. Para ele chegar nessas características aqui, John Dalton fez um experimento mental. Nessa época, não tinha nenhum terço dos equipamentos que nós temos hoje. Então ele teve que usar a criatividade dele, teve que usar o cérebro dele para fazer isso. Então ele fez um experimento mental. O que seria isso? Se nós pegássemos um elemento químico, foi o que inclusive nós fizemos no vídeo passado. Se nós pegássemos um elemento químico, qualquer um que fosse, e começasse a dividir ele, quebrar, fragmentar ele, até onde chegaríamos? Né? Até qual elemento químico que chegaríamos? Não, melhor, até onde chegaríamos se começássemos a quebrar o elemento químico? Ele percebeu que quanto menor a partícula, basicamente mais difícil de eu conseguir quebrar ela, e chegaria a um ponto que ela seria uma partícula extremamente pequena, portanto ela seria indivisível, ela seria indestrutível, eu não conseguiria mais quebrar aquela partícula, eu não conseguiria mais danificar aquela partícula, então ela seria indestrutível, indivisível, e seria uma esfera maciça e completamente homogênea, perfeita.
E isso teria ali um modelo atômico de Dalton. Então, todos os elementos químicos seriam feitos partindo dessa esfera. Cada elemento químico teria a sua esfera própria, específica daquele elemento químico, mas a junção dessas esferas faria ali o elemento químico como um todo, tá? Mas ela seria uma esfera sólida, homogênea, indestrutível e indivisível. Sólida aqui é o maciça, né? Tá? Bom, partindo desse conhecimento, partindo desse experimento mental, nós temos o Joseph John Thomson. Gente, eu não sei pronunciar esses nomes não facinhos, tá? Então vocês me perdoam. E os depois dele, então eu vou errar miseravelmente, tá? Eu vou errar rude, rude, muito rude. Mas enfim, o Joseph John Thomson, ele apresentou para a comunidade científica o seu modelo atômico agora. O que ele fez? Só que esse carinha aqui esse cientista já fez um experimento. Ele conseguiu determinar que eu tinha partículas positivas e também partículas negativas, tá? Então eu tinha tanto partículas positivas quanto partículas negativas. E ele propôs que eu teria então uma esfera positiva, só que essa esfera positiva, agora uma esfera com carga, né? Ela teria incrustada nela elétrons negativos. Ou seja, eu teria cargas negativas incrustadas nela. Então eu cheguei nesse modelo de uma esfera positiva com cargas negativas incrustadas nela. E esse modelo aqui, para ficar fácil de vocês entenderem ele e como ele chegou nisso, imagina um bolo de nozes ou um panetone, por exemplo, onde o panetone como um todo essa massa do panetone seria essa esfera positiva e as frutas cristalizadas ou chocolates, dependendo aí do modelo do panetone, seriam as cargas negativas. Então eu teria ali uma esfera com as cargas negativas dentro dela, tá? E esse é o modelo de Thomson, tá joia? Mas o tempo passou, né? E outros pesquisadores começaram a também fazer as suas pesquisas e tentar entender como esse átomo funcionaria. Aí nós chegamos em Rutherford, propôs seu modelo atômico, que foi baseado nos resultados do experimento que ele fez da folha de ouro, que bombardeado com partículas alfa. Para quem não sabe o que são as partículas alfas, né, a radiação alfa, essa radiação alfa ela emite partículas alfa, que nada mais é do que partículas carregadas contendo 2 prótons e 2 nêutrons. Então, o núcleo atômico, se está um núcleo instável, começa a liberar partículas, então vai liberar ali 2 prótons e 2 nêutrons, e essas partículas carregadas são emitidas do núcleo. E alguns elementos químicos conseguem absorver, conseguem reter essas partículas, ou não permitem que elas passem. E outros elementos químicos ela consegue passar por outros elementos químicos. Um dos elementos químicos que não permite que essas partículas passem é o chumbo. Então, é por isso que vários materiais radioativos são contidos em cofres de chumbo, por exemplo, porque o chumbo, ele, por ser um material muito denso, essas partículas não conseguem passar por ele, tá? Por isso que lá na primeira aula nós trabalhamos com densidade, porque é um conceito recorrente muito importante, tanto em química quanto em física. Então, baseado nesse experimento da folha de ouro, Rutherford propôs o seu modelo. Mas vamos entender como esse experimento ele foi feito. Então eu tenho aqui um receptáculo, né,
uma caixa de chumbo, onde dentro dessa caixa de chumbo eu tenho o elemento radioativo. À frente aqui eu tenho tipo um canhãozinho, né, um local onde essas partículas alfa saem. E à frente desse canhão eu tenho uma folha fininha ali de ouro. Quando essas partículas alfas atingem essa folha de ouro, eu poderia ter dois resultados, mais ou menos. Eu poderia ter o resultado onde o ouro não permite. Se as partículas, se os átomos fossem sólidos, como os pesquisadores anteriores previram, essas partículas não iam conseguir atravessar o ouro, porque eu teria ali um átomo travado no outro, né, ligado no outro. Então essas partículas não iriam conseguir atravessar, passar por essa folha de ouro. Então o que aconteceria? Atrás da folha de ouro eu teria uma região de sombra, digamos assim. Por quê? Porque eu não ia conseguir passar essa partícula. E toda a reflexão, né, toda a partícula que batesse e fosse refletida, né, que voltasse, ela marcaria essa região aqui, na frente da folha de ouro, e não atrás. Então eu tenho a emissão das partículas de ouro, eu tenho a folha de ouro propriamente dita, e eu tenho aqui uma região, uma tela fluorescente. Que tela que é essa? Toda vez que uma partícula bate nessa tela, essa tela marca onde a partícula bateu, tá? Então eu consigo marcar, consigo ver aonde atingiu a partícula. E o que Rutherford percebeu? Que as partículas, eu tinha partícula que saía aqui do canhão e ia retinha. Ela batia no lado oposto, como se não tivesse nada, ela só passava. E eu já tinha partículas sendo desviadas do percurso, batendo aqui então em várias áreas diferentes da região central, inclusive à frente. Então ele percebeu que eu tinha que os átomos aqui de ouro eles formariam duas regiões distintas, né? Então eu teria aqui uma região central que ele chamou de núcleo e uma região fora desse núcleo que ele chamou de eletrosfera, tá? E com isso ele postulou essas duas regiões. Então, baseado nesses resultados, né, foi um experimento, ele viu que tinha uma região ali central, aonde era, digamos, sólido, né, onde as partículas batiam ou que eram ali desviadas, e uma região ao redor desse centro que basicamente não tinha nada. Então ele chamou essa região central de núcleo, que seria o núcleo ali do átomo, e essa região periférica ao redor desse núcleo de eletrosfera. Como eu tenho duas cargas, né, duas cargas distintas, uma positiva e uma negativa, ele falou que não, as cargas positivas vão ficar ali no núcleo e as cargas negativas na eletrosfera. Então eu tenho um núcleo com carga positiva e ao redor desse núcleo eu vou ter uma região onde eu vou ter as cargas negativas, tá? Bom, e aqui eu tenho o modelo de Rutherford. Eu tenho no centro o meu núcleo e ao redor a minha eletrosfera, onde ficam os elétrons. Perceba que eu coloquei um ponto de interrogação aqui no nêutron, porque Rutherford nessa época já preveu o nêutron, só que ele não conseguiu provar o nêutron. Ele falou que se eu juntar, se por um acaso ocorresse a ligação de um próton com um elétron, eu teria uma partícula com massa igual ao do próton, só que sem carga. Por quê? Positivo com negativo, eu teria uma partícula com carga nula, que seria chamada de nêutron. Como ele não provou até aqui, então eu já não coloquei. Eu coloquei ali um modelinho básico mesmo. O próton, que nós sabemos que tem, a região do elétron, a eletrosfera, e pronto. E aqui eu deixo só, como ele propôs isso nessa época,
eu coloquei a interrogação. Mais para frente, teremos aí um pesquisador que consegue provar cientificamente a existência do nêutron, aí eu volto com o nêutron, tá? É, em 1913, Bohr ele, ele propôs também que esses elétrons estariam girando ao redor do núcleo. Então eu teria ali o próton, né, ali no centro, e o próton tem os nêutrons no centro do átomo e ao redor desse desse átomo, os elétrons então eles estariam não estáticos, mas estariam agora girando ao redor desse núcleo, tá? Então eu tenho um modelo agora onde os elétrons ficariam ali orbitando o, o núcleo, tá? E esse modelo ficou conhecido como Rutherford-Bohr. Como eu falei, Rutherford havia previsto que, caso ocorresse uma ligação de um próton com um elétron, seria possível o surgimento de uma partícula sem carga. Por quê? Eu tenho uma carga positiva, tenho uma carga negativa, quando elas se juntam, eletricamente elas se anulam. Então eu tenho a criação de uma carga, de uma partícula sem carga elétrica. Mas como a massa do próton é infinitamente maior do que a massa do elétron, a massa dessa carga nova seria equivalente à do próton, um pouquinho maior do que a do próton, tá? E essa massa, essa partícula sem carga, com massa equivalente, similar à do próton, Rutherford chamou essa nova partícula, por ele fora prevista, de nêutron. Então eu tenho aqui Rutherford prevendo o nêutron, que foi comprovado agora em 1932 por Chandwick. James, por James. Pelo inglês, pelo físico inglês, James. Não James Bond, mas James Chandwick. Tá? Ele sim, ele fez um experimento que conseguiu comprovar a existência do nêutron. Então, aquele modelo de Rutherford-Bohr agora, eu posso colocar ele em toda a sua glória, né? Então, eu tenho aqui o núcleo formado por prótons e nêutrons, né? O próton com carga positiva, nêutron sem carga e a região aqui onde existem os elétrons, né? Percebam que depois nós vimos que essa região onde ficam os elétrons, eu tenho essa região chamada de eletrosfera, são ocupados por elétrons em regiões específicas, né, que elas ficam ali orbitando o núcleo atômico, né, que seriam os prótons e os nêutrons. Né? Então eu tenho aqui prótons no núcleo e elétrons na eletrosfera circundando. Tá? Com o passar do tempo, veio o Evelyn Schrödinger. Como eu falei, eu vou errar nos nomes miseravelmente. Schrödinger. Esse cara aqui, Erwin Schrödinger, buscava calcular a posição dos elétrons. Ele buscava entender aonde os elétrons estavam na eletrosfera. E como resultado lá dos seus estudos, ele chegou a uma equação que permitia calcular a possibilidade de um elétron ser encontrado em uma determinada região da eletrosfera. Então, esse cara, o Erwin Schrödinger, que é o mesmo do gato de Schrödinger, ele propôs uma equação que permitia calcular aonde o elétron, a probabilidade de encontrar o elétron na eletrosfera. E não só isso, né? Então, além de propor a possibilidade de eu encontrar o elétron na eletrosfera, também o formato da órbita desse elétron, né? Aonde eu vou encontrar esse elétron e qual é o formato da órbita que ele descreve. Então, e essa equação fica conhecida como a equação de Schrödinger, desse cara. De eu ficar chorando para ler Schrödinger. E eu não vou conseguir. Eu juro que eu não consigo. E essa equação foi feita em 1926. Tá?
Então, resumindo, essa equação ela traduz, ela irá descrever a região com maior probabilidade de encontrar um elétron. Tá? Então, não só a região de maior probabilidade, não só a órbita que esse elétron está descrevendo ao redor do núcleo, mas também como a própria forma desse orbital. Tá? E ficou conhecido como orbital essa região de maior probabilidade que eu encontro o elétron. Como eu tenho uma região que é uma região de probabilidade, uma região probabilística, ou seja, não necessariamente o elétron está ali, é uma probabilidade de ele estar ali, inclusive uma probabilidade maior de 50 ou 90%, agora não me recordo. Mas é uma região, uma probabilidade relativamente alta de eu encontrar o elétron, e uma partícula em movimento. Então, essa região é uma região meio nebulosa, digamos assim, que eu posso encontrar ou não. Então, tem-se a ideia de este orbital ele ser classificado, considerado como se fosse uma nuvem em decorrência do movimento desses elétrons, tá? E Heisenberg, eu falei que eu ia falhar miseravelmente. Rude, muito rude. Né? Em 1926, ele propôs o princípio da incerteza da localização do elétron. Porque o elétron é uma partícula deveras difícil de ser encontrada. Por quê? Porque toda vez que ele sofre a influência de alguma fonte de energia, ele muda o seu orbital, ele muda a sua região. Então não tem como eu medir, tentar detectar por experimento ele. Porque toda vez que eu incido uma energia sobre ele, ele troca o seu orbital. Um exemplo, inclusive, aí para os meus alunos no presencial, quando nós trabalhamos sobre isso, eu dei quando aquelas estrelinhas, aquelas decorações de quarto que brilham no escuro, né? Esse produto químico que brilha no escuro, o que acontece ali? Toda vez que eu ligo a luz, eu dou uma fonte de energia, no caso a luz, esses elétrons vão pegar essa energia que está chegando nele pelo fóton e vai trocar o seu orbital. Ele vai ficar mais distante do núcleo. E quando eu corto essa fonte de energia, os elétrons tendem a voltar para o orbital, para a região original dele. E quando ele volta, ele emite um fóton. Então é esse fóton que nós vamos ver à noite, brilhando. Se vocês perceberem, inclusive, dado um certo tempo, aquele enfeite para de brilhar. Por quê? Porque todos os elétrons voltaram para os seus orbitais, para as suas regiões de origem. Então, simplesmente para de brilhar. Então, devido a essa incerteza na determinação da onde o elétron está, eu tenho ali o conceito de nuvem dos orbitais. Seria a região com maior probabilidade de encontrar o elétron. Então, tanto Schrödinger quanto Heisenberg, os dois, um propôs a região do orbital e o outro propôs o princípio da incerteza. Essas duas ideias juntas fortalecem a ideia de uma nuvem eletrônica. Então, com isso, nós temos essa forma aqui. Tá? Vocês percebem que eu tenho uma região aqui mais próxima do átomo, onde eu tenho os elétrons que ficam mais próximos aqui do átomo. E tenho esses orbitais sendo formados aqui. Tá? Esses orbitais, essas regiões um pouco mais escuras aqui, são as regiões onde eu posso encontrar os elétrons. Então, são as regiões de maior probabilidade onde eu posso encontrar os elétrons. Eu não consigo determinar exatamente onde esses elétrons estão. Por isso que esse modelo de nuvem, eu sei que eles estão ali, eu sei que eles estão girando ao redor do núcleo, mas eu não sei onde eles estão. Eu consigo prever que eles podem estar por aqui, em algum lugar aqui. Isso eu consigo prever. Tá? Só que didaticamente a gente vai sair desse modelo aqui e vamos para esse aqui. Porque aqui eu consigo dar para vocês, por exemplo, os orbitais separadinhos. Tá? Então eu consigo duas coisas. Eu consigo te falar, isso aqui são as nuvens eletrônicas,
aonde os elétrons estão. Só que aqui eu consigo te falar, ó, a camada, o orbital K, L, M e N, por exemplo. Então eu consigo separar tudo e eu consigo mostrar para vocês. E isso, didaticamente, é melhor. Tá? Então, por isso que vocês vão ver com muita frequência isso aqui, ao invés de algo parecido ou similar a isso. Lembrando que fui eu que fiz isso aqui, então, tá? É só uma representação mesmo. Os orbitais são completamente diferentes. É tipo uma ampulheta, sabe? Tipo, o orbital P, por exemplo, é duas ampulhetas, uma coisa assim. A gente tem essas duas modelos. Então, vamos trabalhar com isso por causa dos orbitais. Bom, deste modo, isso é tortura, pessoal. Shurog é esse cara, esse cientista e esse outro cientista, né? Os dois aqui, e entre outros, né? Ajudaram a entender a posição dos elétrons para cada orbital, bem como o formato desses orbitais. Então, hoje nós temos um conhecimento de como o átomo funciona, qual é a estrutura do átomo, quais são as partículas que eu tenho dentro do átomo, como nós vimos aqui, e a forma dos orbitais devido aos estudos, né, à pesquisa dessas pessoas. Né? E esses estudos ajudaram a definir o modelo atômico atual, que é aquele anterior. Tá? Agora, pessoal, vamos passar agora por todos os modelos atômicos, vendo as características de cada um. Tá? Bom, quais são os modelos atômicos que nós temos? Primeiro de Dalton, né, que foi lá de 1803 a 1808. Né? E Dalton ele propõe que a unidade fundamental da matéria é o átomo, indestrutível, maciço e homogêneo. Tá? Aí depois vem o Thomson, que ele propôs, não, pera aí, é maciço, tudo bem, mas não é homogêneo. Por quê? Porque eu tenho ali incrustado partículas negativas, porque eu detectei nos meus experimentos, além de partículas positivas, partículas negativas. Então, melhorou da ideia do Dalton, que Dalton não propôs partículas positivas, já Thomson propôs, além das positivas, as negativas também. Então, deu um upgrade, digamos assim, nos modelos atômicos. Então, para Thomson, uma esfera positiva que possui elétrons negativos. Tá? Aí depois vem Rutherford e Bohr. Rutherford propôs que o átomo não era maciço, e sim que tinha uma região central, que ele chamou de núcleo, e uma região periférica, que ele chamou de eletrosfera. E também propôs que se juntasse um próton com um elétron, eu teria o nêutron. Então ele propôs o núcleo, ele propôs a eletrosfera e propôs o nêutron. Bohr, por sua vez, na sua contribuição, propôs que os elétrons estariam ali girando, né, orbitando o núcleo. Tá? E também propôs que esses elétrons orbitariam regiões específicas. Então, cada elétron no seu quadrado, na sua órbita. Ou melhor, cada elétron na sua órbita, não no seu quadrado. Tá joia? Então eu tenho aí o modelo de Rutherford-Bohr. Tá joia? Aí depois chegamos aí no modelo atual, aonde Schrödinger, algo assim, apresentou uma equação, seria a equação de Schrödinger, que descreve a possível posição dos elétrons para cada orbital. Então ele prevê estatisticamente uma possível posição dos elétrons para cada orbital, bem como o formato dos orbitais. E Heisenberg propôs o princípio da incerteza, que os elétrons, eu não consigo ter uma certeza da posição dos elétrons. E juntando essas duas teorias, eu tenho o formato da ideia de nuvem eletrônica. Eu consigo determinar aonde o elétron está, eu consigo determinar qual é a órbita do elétron, o formato da órbita do elétron, mas eu não consigo saber, eu não consigo ver, eu não consigo visualizar esses elétrons por causa da incerteza.
Então eu consigo determinar a região. Contudo, vocês vão ver, nós vamos, pelo menos eu vou trabalhar com esse formato aqui, que didaticamente é melhor. Tá? Que vocês vão conseguir ver os elétrons se mexendo, o núcleo e tudo mais. Então essa ideia de como o átomo fica mais clara. Tá joia? E, por fim, o que nós vimos hoje? Hoje, nesse vídeo, nós trabalhamos a unidade fundamental do átomo. Então, nós vimos os átomos, como eles são feitos, né, quais são as ideias ali que nós temos através dos átomos, que os átomos formam os elementos químicos. Então, eu tenho que os elementos químicos são dados pelos átomos que possuem o mesmo número de prótons, carga positiva. Então, todo elemento químico vai ser um aglomerado de átomos que possuem o mesmo número de prótons. Depois nós vimos a estrutura, a forma, a composição do átomo. Nós vimos que o átomo é feito por uma região central, formada, que vamos chamar agora de núcleo, e uma região periférica, que nós vamos chamar de eletrosfera. Vimos a forma do átomo, né, que ele vai ser formado ali pelas camadas eletrônicas, né, pelos orbitais, e a composição, que é formada por prótons, nêutrons e elétrons. O histórico de comprovação, né, o histórico dos modelos atômicos, o conceito de nuvem eletrônica, de eletrosfera, né, o princípio da incerteza e tudo mais, e todos os modelos atômicos. Então, galerinha, chegamos aqui ao fim do nosso vídeo. Muito obrigado aí pelo carinho de vocês. Caso tenham gostado desse vídeo novo, por favor, deixem o like de vocês. Se inscrevam aqui no canal, que toda semana vou deixar um vídeo novo nesse curso de bioexatas, tá? Só lembrando, terminando esses conceitos de química e de física, né, que eu acho que são importantes para o entendimento de molécula e tudo mais, nós vamos entrar já em biologia, na parte da química da vida. Quem quiser testar os conhecimentos, ver se pegou alguma coisa, na descrição aqui nós vamos ter um link para uma atividade que é completamente opcional. Se você quiser fazer, faça. E nessa atividade mesmo, lá no finalzinho, tem um espaço para você me questionar sobre alguma coisa que você não entendeu. Se durante aí tá fazendo a atividade pintou uma dúvida, tem como você me deixar lá, eu não entendi essa parte, explica melhor. Aí eu posso talvez gravar um outro vídeo explicando melhor esses detalhes que vocês não entenderam. Tem um espaço também de sugestão, prof, grava um vídeo sobre tal tema. Eu consigo gravar um vídeo sobre o tema que vocês sugeriram também. Se for uma coisa que eu já tiver planejado, aí até no próximo eu posso falar para vocês, isso eu já tenho planejado, então no futuro próximo terá. Então fica aí a critério de vocês. E você, professor, que está usando o vídeo como instrumento didático, né, nas aulas de vocês e que usar essas atividades como avaliação, só me mandar um e-mail, tá? Falando, eu quero usar, né, essa atividade, que aí eu consigo te mandar depois os resultados e tudo mais para a gente fazer um bem bolado aí para ajudar o pessoal da rede pública. É isso, pessoal. Então fiquem bem. Um forte abraço e até breve. Falou!